relógio de pulso de Hiro não marcava apenas as horas. Ele ditava o ritmo frenético de uma existência consumida pelo som. No topo de um arranha-céu de vidro, na metrópole mais barulhenta do mundo, ele vivia mergulhado em uma sinfonia metálica de bips, toques de celular e o zumbido constante de ventiladores de servidores. Para Hiro, o ruído não era um incômodo, mas o combustível de seu sucesso. Ele era um arquiteto de negócios, um mestre da produtividade que acreditava que cada segundo de silêncio era uma oportunidade perdida, um vazio que deveria ser preenchido por dados, vozes ou música. Seus olhos, perpetuamente injetados pela luz das telas, raramente piscavam enquanto ele navegava por um oceano de notificações incessantes que exigiam sua atenção imediata. A pressão era uma névoa espessa que ele respirava todos os dias. No seu escritório, 3 monitores lançavam um brilho azulado sobre seu rosto cansado, enquanto do lado de fora, as sirenes das ambulâncias e o grito do trânsito formavam o pano de fundo de sua ambição. Hiro se orgulhava de ser capaz de gerenciar 12 conversas simultâneas, de tomar decisões milionárias entre um gole de café frio e uma chamada de vídeo. Ele estava convencido de que o caos era a ordem natural das coisas e que o homem que conseguisse agir mais rápido seria o único a sobreviver no topo da cadeia alimentar corporativa. No entanto, por trás da fachada de controle absoluto, algo estava se fragmentando silenciosamente sob a superfície. O colapso aconteceu em uma tarde de terça-feira, durante a reunião mais crucial de sua carreira. A sala estava cheia de investidores de terno cinza, cujos olhares eram tão frios quanto o ar-condicionado. Um dos seus assistentes cometeu um erro trivial em uma planilha, um deslize de poucos centavos que, no estado mental de Hiro, pareceu um insulto pessoal. O som de uma notificação insistente em seu telefone foi a gota d'água. Em um instante de fúria cega, Hiro perdeu o chão. Ele não apenas gritou, ele rugiu. O barulho que saiu de sua garganta era primal, um grito de dor acumulado por anos de negação. Ele arremessou seu laptop contra a parede de vidro, estilhaçando-o em 1000 pedaços, assim como sua reputação. Em poucos minutos de descontrole, o império que ele levou décadas para construir desmoronou sob o peso de sua própria exaustão. Os investidores saíram em silêncio. E Hiro ficou sozinho, cercado pelo zumbido dos eletrônicos que agora pareciam zombar de sua derrota. Nos dias que se seguiram, a metrópole pareceu subitamente insuportável. Cada buzina lá fora era como uma agulha perfurando seu cérebro. Hiro sentia-se traído por tudo o que amava: a tecnologia, a pressa e o barulho. Sua sanidade estava por um fio, e o medo de se perder completamente na escuridão de sua própria mente começou a consumi-lo de forma visceral. Foi em uma noite de insônia profunda, enquanto vagava por fóruns obscuros em busca de uma cura impossível, que ele encontrou uma referência a um antigo monastério budista, escondido nas dobras das montanhas mais remotas. Diziam que lá o silêncio era a única lei absoluta que regia a vida dos monges. Desesperado e sem nada a perder, Hiro deixou para trás seus telefones, seus ternos caros e suas preocupações financeiras. A viagem foi longa, uma transição lenta do concreto cinzento para o verde profundo das florestas ancestrais. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos assistindo. À medida que subia as escadarias de pedra desgastadas pelo tempo, o ar tornava-se mais rarefeito e o barulho do mundo moderno desaparecia, substituído pelo som do vento entre os pinheiros. Ao chegar aos imensos portões de madeira do monastério, Hiro foi recebido pelo mestre, uma figura pequena envolta em mantos cor de açafrão. O empresário, ainda ofegante e ansioso, tentou se explicar, mas o mestre apenas levantou a mão, pedindo calma. Com um gesto suave, ele indicou o interior do templo e proferiu as únicas palavras que Hiro ouviria naquele dia. Você busca paz,
Mas saiba que o silêncio não é a ausência de som. É a presença da verdade que você tanto teme enfrentar. Hiro estremeceu, percebendo que o verdadeiro desafio não seria calar o mundo, mas silenciar o caos que ainda gritava dentro de si mesmo. Hiro hesitou por um longo momento, sentindo o peso frio e denso do seu smartphone na palma da mão, um objeto que, por tantos anos, fora uma extensão vital de seu próprio sistema nervoso central. Ao estendê-lo para o jovem monge que aguardava pacientemente na entrada do pátio interno, sentiu uma pontada súbita de pânico, como se estivesse entregando sua única âncora de sobrevivência em um oceano vasto e tempestuoso. Sem o brilho constante da tela, sem as vibrações fantasmas em seu bolso e sem o fluxo incessante de informações, o mundo parecia subitamente vasto, silencioso e assustador. O mestre recebeu o aparelho com um aceno quase imperceptível, guardando-o em uma caixa de madeira rústica, fechando assim a última porta que ligava Hiro ao caos elétrico da metrópole que ele deixara para trás. A regra era absoluta. 30 dias de voto de silêncio total. Não haveria palavras proferidas, nem mensagens escritas, nem qualquer forma de distração externa. O objetivo central não era apenas calar a voz, mas permitir que o ruído da alma finalmente se manifestasse. Nos primeiros dias, o silêncio externo agiu como um amplificador cruel para o tumulto que Hiro carregava no peito. Sem as reuniões e os prazos esmagadores para ocupar cada milissegundo de sua mente, o vazio foi preenchido por um coro ensurdecedor de vozes internas que ele tentara ignorar por décadas. Cada erro estratégico, cada conversa ríspida com subordinados e cada decisão movida puramente pela ganância começaram a ecoar nos corredores de sua consciência. Ele tentava meditar no salão de pedra fria, mas sua mente corria a 1000 por hora, planejando negócios fantasmagóricos e antecipando crises que ele não podia mais controlar. A ansiedade era como uma fera enjaulada, arranhando as paredes de seu estômago e implorando por qualquer forma de movimento ou distração que o retirasse daquela imobilidade forçada. Hiro percebeu que nunca soubera como apenas ser. Sua identidade estava tão atrelada ao ato de fazer que a imobilidade parecia uma forma de morte lenta e agoniante. Ele observava os outros monges movendo-se com uma graça deliberada, onde cada passo era uma oração silenciosa e cada gesto carregava um propósito sagrado, enquanto ele mesmo tropeçava no próprio nervosismo e na pressa de chegar a lugar nenhum. O mestre não oferecia sermões complexos. Ele apenas observava Hiro de longe, seus olhos calmos e profundos como águas antigas que já viram tudo. Às vezes, durante as caminhadas matinais pela encosta da montanha, o mestre parava e apenas apontava para uma flor silvestre, desabrochando solitária entre as rochas, ou para a forma como as nuvens se desfaziam contra os picos nevados. Não havia explicação verbal, apenas o convite silencioso para testemunhar a existência pura, sem o filtro corrosivo do julgamento. À medida que a primeira semana se transformava na segunda, o barulho superficial da rotina corporativa começou a diminuir, revelando camadas muito mais escuras de seu passado pessoal. O silêncio agia como um solvente, desgastando a armadura de arrogância que Hiro construíra em torno de seu coração ferido. Foi nesse estágio de isolamento que a imagem de Kenji, seu irmão mais novo, começou a surgir com uma nitidez perturbadora. Hiro tentava afastar a lembrança, fechando os olhos com força, mas no silêncio do monastério não havia rádio para ligar, nem telas para consultar. Ele se via novamente no escritório luxuoso, anos atrás, assinando com uma caneta de ouro os documentos que efetivamente desviavam os fundos destinados ao projeto de vida de Kenji para seus próprios investimentos egoístas. A traição, que na época ele justificara como uma estratégia de mercado necessária, agora ardia em sua memória como brasa viva sobre a pele nua.
Ele se lembrava vividamente do olhar de desilusão no rosto de Kenji quando a verdade veio à tona. Um brilho de confiança fraternal que se apagou por causa de uma assinatura rápida em um papel timbrado. Na busca cega pelo topo, Hiro não apenas subira os degraus do sucesso. Ele usara o sustento e os sonhos do próprio irmão como um degrau descartável. O conforto do dinheiro servira por muito tempo como um isolamento acústico contra sua moralidade sufocada. Mas ali, naquela cela simples de pedra, o isolamento desaparecera. A dor dessa percepção era visceral e física. Hiro sentia um aperto no peito que nenhuma técnica de respiração conseguia aliviar. O silêncio revelara-se um tribunal implacável onde ele era o réu, o juiz e o carrasco. Ele compreendeu que sua obsessão pelo barulho e pela produtividade era, na verdade, o medo de parar e ser obrigado a ouvir a própria culpa. O caos do mundo exterior era o esconderijo perfeito para o homem que ele se tornara. Enquanto o mestre passava por ele em silêncio, deixando apenas o rastro suave de incenso no ar, Hiro sentiu a primeira lágrima pesada cair sobre suas mãos, uma gota de verdade em um oceano de mentiras que ele finalmente começava a navegar. As lágrimas de Hiro não eram apenas uma manifestação passageira de tristeza, mas o início de uma purgação profunda que ele vinha adiando por mais de uma década. O silêncio do monastério, que nos primeiros dias parecia uma cela de isolamento sensorial, transformara-se agora em um espelho implacável, refletindo cada fragmento de sua integridade perdida. Sem o escudo das notificações incessantes, das planilhas de lucros astronômicos e das vozes de subordinados que apenas ecoavam o que ele desejava ouvir, Hiro não tinha mais onde se esconder de si mesmo. A imagem de Kenji, seu irmão mais novo, não era mais uma lembrança vaga que ele conseguia enterrar sob o peso de novos contratos. Era uma presença vívida, quase tangível, que o assombrava nas madrugadas frias das montanhas, onde o único som era o pulsar de seu próprio sangue. Hiro fechou os olhos e, no silêncio absoluto do pátio de pedras, a memória de uma tarde chuvosa no topo de um arranha-céu de vidro surgiu com uma nitidez cruel e cortante. Ele via Kenji, sentado à sua frente, com os olhos brilhando de uma esperança pura que Hiro já havia esquecido como sentir. Kenji, o eterno sonhador da família, dedicara anos ao projeto de um centro de reabilitação comunitário, um espaço planejado para integrar arquitetura sustentável e apoio psicológico para jovens carentes. Ele precisava apenas do aval financeiro da empresa de Hiro para garantir o terreno e iniciar as obras. Hiro, no entanto, imerso em uma lógica de expansão predatória e ganância desenfreada, viu naquelas garantias bancárias o combustível que faltava para uma fusão corporativa agressiva. Com uma frieza que hoje o horrorizava, Hiro manipulou os documentos e desviou o capital. Ele usou o crédito destinado ao sonho de Kenji para fortalecer sua própria posição no mercado mundial, convencendo-se de que o sucesso financeiro justificaria qualquer meio utilizado. O resultado fora catastrófico para o irmão mais novo. O projeto ruiu antes mesmo da primeira pedra ser assentada. E Kenji foi deixado com uma dívida esmagadora e o peso de uma traição que ele demorou anos para compreender totalmente. Hiro lembrou-se vividamente do último olhar de Kenji na sala de estar da família. Não era um olhar de ódio, mas de uma desilusão absoluta, o tipo de silêncio que encerra capítulos e corta laços de sangue de forma definitiva. Naquela época, Hiro abafou a culpa comprando carros de luxo e trabalhando 18 horas por dia, acreditando que o barulho do sucesso silenciaria a voz do arrependimento. Agora, sentado no chão frio do templo, ele percebia que o caos em que vivia era, na verdade, sua armadura psicológica. Ele precisava de ruído constante para não ouvir o choro da própria consciência,
Cada grito no escritório e cada festa extravagante eram tijolos na muralha sonora que ele construíra para se proteger da verdade incômoda. Ele havia sacrificado a própria família no altar de sua ambição estéril. A raiva defensiva de Hiro começou a murchar, dando lugar a uma tristeza profunda e pesada, que se instalava em seus ossos como o frio do inverno. Ele compreendeu que sua produtividade tóxica era apenas uma fuga desesperada. Em um dos dias mais difíceis dessa jornada interna, o mestre, percebendo o tormento silencioso que emanava do discípulo, fez um gesto calmo para que Hiro o seguisse até um riacho que serpenteava pela encosta da montanha. A água corria com força entre as pedras polidas pelo tempo. O mestre agachou-se e, com um movimento brusco e inesperado, agitou o fundo lamacento do leito com as mãos. Instantaneamente, a água clara e cristalina tornou-se escura, opaca e cheia de detritos e terra em suspensão. Eles observaram aquela turbidez em silêncio por longos minutos, sob a luz filtrada pelas copas das árvores. À medida que a agitação manual cessava, a correnteza levava a sujeira superficial e os sedimentos mais pesados voltavam a repousar no fundo de cascalho. A transparência retornou gradualmente, revelando novamente a beleza das pedras coloridas e a vida minúscula que pulsava ali embaixo. Hiro sentiu um impacto visceral no peito. O mestre apenas apontou para a água agora límpida, olhou nos olhos do empresário e seguiu seu caminho de volta ao templo. A lição era clara, como a própria fonte. A vida de Hiro era a lama agitada. Ele passara décadas chutando o fundo do riacho de sua existência para garantir que a água ficasse turva, temendo o que encontraria se a superfície finalmente se acalmasse. A clareza de sua alma sempre estivera lá, mas ele preferia o caos visual para não ter que enfrentar a pureza que havia corrompido. A revelação trouxe um alívio doloroso, mas necessário para sua cura. Contudo, a paz recém-descoberta foi abruptamente testada por um evento externo que ele não poderia ter previsto. Enquanto Hiro meditava sob a sombra de um carvalho secular, o som de cavalos e passos rápidos quebrou a harmonia do retiro. Um mensageiro vindo da cidade, com o rosto marcado pela exaustão e pela urgência extrema, entrou no pátio central do monastério. Ele trazia consigo um envelope amassado com o selo oficial de um grande hospital metropolitano. O mestre recebeu a carta e, após uma leitura rápida e silenciosa, fixou seu olhar em Hiro com uma expressão de solene compaixão e gravidade. O mensageiro, ignorando a atmosfera de quietude sagrada, sussurrou que o estado de saúde de Kenji havia sofrido uma recaída grave e que o tempo agora era o recurso mais escasso de todos. Hiro sentiu o sangue gelar em suas veias. O voto de silêncio absoluto agora não era apenas uma prática espiritual, mas uma tortura psicológica. O desejo desesperado de gritar, de implorar por detalhes e de abandonar tudo para correr ao encontro do irmão, queimava em sua garganta como brasa viva, testando cada fibra de sua nova e ainda frágil disciplina interior. O ar no pátio do monastério subitamente tornou-se espesso, uma massa invisível que pressionava o peito de Hiro até que a respiração se tornasse um esforço consciente e doloroso. As palavras do mensageiro, proferidas com a pressa descuidada de quem ainda habita o mundo do ruído constante, ecoavam nas paredes de pedra como trovões em uma câmara de eco. Kenji, seu irmão, o sangue que ele traíra em nome de uma miragem de ouro e status, estava morrendo. A notícia agiu como um estopim em sua mente, detonando anos de condicionamento corporativo e instintos de sobrevivência. O antigo Hiro, o homem de negócios implacável que resolvia crises com gritos, comandos rápidos e telefonemas furiosos, tentou assumir o controle de seu corpo. Seus músculos se retesaram, prontos para a ação impulsiva e desordenada. Ele queria agarrar o mensageiro pelos ombros, exigir nomes de médicos, hospitais, detalhes técnicos sobre a recaída súbita.
Sua garganta ardia com o grito reprimido, um som primordial que implorava para rasgar o voto de silêncio e restaurar a ilusão de controle que a fala sempre lhe proporcionara. No entanto, diante dele, o mestre permanecia como uma montanha de granito, imperturbável pela urgência elétrica que o mundo exterior trouxera para dentro daqueles portões sagrados. O contraste era insuportável para Hiro. Enquanto ele fervia em uma agonia de incerteza, o monge apenas observava as sombras longas que o sol da tarde projetava no chão de pedra polida. Aquela imobilidade mística agia como um espelho impiedoso para a tempestade interna de Hiro. Ele percebeu, em um átimo de consciência, que o seu ego estava desesperado para agir não necessariamente para salvar Kenji, mas para silenciar o seu próprio desconforto emocional. Se ele corresse agora, movido pelo medo, voltaria instantaneamente ao caos, mergulhando novamente na lama que mal começara a baixar no fundo de seu espírito. A batalha interna era feroz. O espírito buscava a paz na aceitação do momento presente, enquanto o ego clamava por uma agitação frenética que, no fundo de sua alma, Hiro sabia ser inútil diante da fragilidade da vida. Em um momento de clareza absoluta, Hiro sentiu a disciplina do silêncio se transformar. O que antes era uma regra imposta, tornou-se sua única âncora de salvação. Ele fechou os olhos, inspirou o ar frio da montanha e, pela primeira vez em décadas, parou de lutar contra o ruído de sua própria mente. Ele escolheu ficar. Não foi uma escolha baseada na frieza ou no desinteresse, mas em uma compreensão budista profunda e transformadora. Ele precisava terminar sua própria purificação para ter algo de real valor para oferecer a Kenji, fosse nesta existência ou no que viesse depois. Ao tomar essa decisão difícil, uma mudança sutil, mas poderosa, ocorreu em sua percepção sensorial. O barulho ensurdecedor de seus próprios pensamentos de culpa começou a recuar, como a maré que deixa a praia após uma tempestade. Em seu lugar, Hiro começou a ouvir os sons que o caos de sua vida anterior sempre abafara sistematicamente. Ele ouviu o roçar das folhas de bambu, umas nas outras, um som delicado como papel de seda sendo manipulado por mãos invisíveis. Ouviu o zumbido baixo e rítmico de insetos que polinizavam as flores silvestres e, de forma mais íntima, o ritmo constante e pesado de seu próprio coração. Uma percussão interna que marcava o tempo sem a pressa artificial dos relógios de pulso. O silêncio não era mais um vácuo ou uma punição. Era uma presença plena, um oceano de informações e verdades que ele finalmente aprendera a navegar sem naufragar na ansiedade. Com movimentos lentos, ele dirigiu-se ao seu pequeno alojamento. Pegou um pincel de cerdas finas e um pedaço de papel de arroz, materiais que o mestre deixara para exercícios de caligrafia meditativa. Suas mãos, antes cronicamente trêmulas pela ansiedade do café e das pressões financeiras, estavam agora estranhamente firmes. Ele começou a escrever para Kenji. Não era uma carta de desculpas baratas ou justificativas corporativas vazias. Era uma confissão nua e visceral. Hiro detalhou, sem usar adjetivos desnecessários ou floreios, como sua ambição o cegara e como ele usara o sonho mais puro do irmão como um mero degrau para sua própria vaidade estéril. Ele escreveu sobre a lição da água turva e sobre a clareza cristalina que o silêncio forçado lhe trouxera. Cada palavra traçada com tinta escura era um compromisso de responsabilidade absoluta, uma entrega total da sua antiga identidade no altar da verdade mais pura. Ao terminar, ele dobrou o papel com uma reverência silenciosa e profunda. O peso esmagador do segredo e da traição parecia ter se transferido finalmente do seu peito para aquele pequeno e leve pedaço de papel. Ele caminhou de volta ao pátio central e entregou a carta ao mensageiro, que o olhava com uma mistura de confusão, irritação e impaciência. Hiro não proferiu uma única palavra,
Mas seu olhar carregava uma paz tão densa e inabalável que o homem da cidade recuou um passo, intimidado pela autoridade silenciosa daquele homem que ele julgava estar apenas perdendo tempo. O mestre, que acompanhara toda a cena com uma paciência secular, esboçou um sorriso leve e enigmático nos cantos dos lábios. Houve um reconhecimento mútuo, uma validação silenciosa de que Hiro havia cruzado uma fronteira espiritual invisível. Contudo, assim que o mensageiro partiu em direção ao vale, o mestre fez um gesto lento com a mão, apontando para o horizonte onde nuvens escuras e pesadas começavam a se acumular rapidamente sobre as cristas das montanhas, indicando que o verdadeiro teste, o caos que não pode ser evitado pela vontade humana, ainda estava por vir para testar sua nova paz. As nuvens, que eram uma promessa sombria no horizonte, desabaram sobre o monastério com uma fúria que testava a própria fundação da montanha. Não era uma tempestade comum. Era o rugido da natureza reivindicando seu espaço. Um caos líquido que transformava caminhos de pedra em rios violentos e o ar em uma massa densa de medo. Enquanto os trovões chacoalhavam as janelas e o vento uivava como um animal ferido, o pânico infiltrou-se nas frestas do retiro. Os noviços, ainda jovens e não forjados na disciplina do desapego, corriam tentando salvar pergaminhos e suprimentos, gritando ordens que se perdiam no estrondo dos relâmpagos. O monastério, antes santuário da paz, tornara-se o epicentro de uma desordem frenética. No centro desse turbilhão, Hiro permanecia imóvel. Sua mente, antes um campo de batalha de notificações e ansiedades corporativas, agora operava em uma frequência diferente. Ele observava a correria ao seu redor com uma clareza que o assustava. Onde os outros viam destruição iminente, Hiro via padrões. Ele percebeu quando a encosta começou a ceder, o som surdo da terra saturada deslizando sobre a rocha. Sem emitir um único som, ele se moveu. Não havia a agitação desordenada de seus dias de empresário, onde cada movimento era impulsionado pela adrenalina. Seus passos eram firmes e deliberados. Enquanto todos gritavam, ele usava o silêncio para ouvir o que a tragédia dizia. Hiro avistou o pequeno noviço paralisado de terror diante de uma viga que ameaçava desabar sob o peso do telhado encharcado. O jovem chorava, seu corpo tremendo tanto quanto as paredes. Em sua vida anterior, Hiro teria gritado ordens inúteis, transferindo sua própria atenção para o rapaz. Agora, ele simplesmente caminhou até ele. Com uma força que vinha de um centro de gravidade inabalável, ele levantou a estrutura de madeira o suficiente para que o noviço pudesse rastejar para fora. Não houve palavras, pois o silêncio de Hiro era o maior conforto. Hiro o guiou pelo pátio, escolhendo caminhos que sua mente agora limpa identificava como seguros, longe das árvores que balançavam perigosamente. Ele liderou um grupo de monges para a parte mais alta do complexo, um pavilhão de pedra que resistira a séculos de intempéries. Durante o percurso, Hiro agiu como o eixo de uma roda que gira furiosamente. Ele não precisava de gritos para exercer liderança. Sua presença serena era um farol. Quando um monge idoso tropeçou na lama, Hiro estava lá para sustentá-lo. Ele percebeu a maior verdade de sua jornada. O caos externo é apenas um ruído sem sentido, se não encontrar eco dentro de nós. O mundo lá fora poderia estar se desfazendo, mas o oceano de paz que ele cultivara permanecia inalterado. Ele era, pela primeira vez, o mestre de sua própria reação. A redenção veio através da ação pura e compassiva. Ao salvar aquele noviço e guiar os outros para a segurança, Hiro estava resgatando a si mesmo e a Kenji. Ele compreendeu que a destruição que causara na vida do irmão fora fruto de sua incapacidade de lidar com o próprio barulho interno, projetando sua desordem no mundo. A tragédia natural era real e perigosa, mas o caos que ele tanto temia no passado era apenas o reflexo de seu espírito fragmentado.
Agora ele estava inteiro. Quando a manhã rompeu, trazendo um silêncio absoluto e o aroma de terra molhada, o sol revelou as cicatrizes da tempestade, mas também a sobrevivência de todos. O período de 30 dias de seu voto de silêncio chegara ao fim, com o primeiro raio de luz. O mestre aproximou-se de Hiro, cujas vestes estavam manchadas de lama, mas cujo olhar brilhava com uma luz inabalável. O mestre fez um gesto de permissão, indicando que Hiro poderia finalmente falar, que sua voz poderia retornar ao mundo. Hiro abriu a boca, sentindo o ar passar pelas cordas vocais que não vibravam há semanas, mas o som não saiu. Ele hesitou. O silêncio era um tesouro tão vasto que a ideia de rompê-lo parecia o maior desafio de sua vida. Hiro sentiu o peso do ar em sua garganta, uma sensação quase física que não experimentava há 30 dias. O silêncio, que inicialmente fora uma prisão de culpa e memórias dolorosas, transformara-se em um manto de clareza absoluta. Diante dele, o mestre permanecia imóvel, os olhos refletindo a luz suave da manhã que banhava as ruínas do monastério após a tempestade. A permissão para falar não era apenas o fim de um voto, mas o teste final de sua transformação. Hiro buscou em seu interior o som que gostaria de projetar no mundo. Ele percebeu que sua voz antiga, aquela que gritava ordens em salas de reunião e silenciava as necessidades alheias com arrogância, havia morrido sob o peso das águas e do isolamento voluntário. Quando finalmente abriu a boca, as cordas vocais vibraram com uma leveza desconhecida. Sua primeira palavra foi um sussurro, mas carregava a autoridade de uma montanha. "Obrigado", disse ele. E o som pareceu harmonizar-se com o vento que ainda soprava entre as fendas das pedras. Não era um agradecimento apenas ao mestre, mas à própria vida, pela dureza do caminho e pela beleza da purificação. O mestre sorriu, não com os lábios, mas com um brilho de reconhecimento nos olhos, validando que o homem que agora falava não era mais o escravo do ruído, mas o guardião de sua própria paz interior. Nesse instante, um vulto surgiu nos portões do monastério, quebrando a silhueta do horizonte. Hiro estreitou os olhos e sentiu seu coração pulsar com uma calma ritmada. Era Kenji, o irmão mais novo, que ele acreditava ter perdido para o abismo do ressentimento e da doença, caminhava com passos lentos, mas firmes. A carta que Hiro escrevera, destilada em honestidade e silêncio, fora a ponte que cruzou o Vale do Perdão. Kenji parou a poucos metros, o rosto marcado pelas cicatrizes do tempo e da decepção. Mas seus olhos procuravam algo novo no semblante de Hiro. Eles não precisaram de discursos longos ou justificativas elaboradas. Hiro deu um passo à frente e os dois se fundiram em um abraço. Naquele contato, anos de traição, ganância e dor foram dissolvidos. O perdão de Kenji não veio através de frases prontas, mas da aceitação mútua da fragilidade humana. Eles permaneceram assim por um longo tempo, imersos em um abraço silencioso que dizia mais do que qualquer contrato ou acordo financeiro jamais poderia expressar. Hiro compreendeu que as palavras, quando nascidas do barulho do ego, apenas separam os homens, mas o silêncio compartilhado é a linguagem universal da alma curada. Ao se despedir do monastério, Hiro não sentia o desejo de se esconder do mundo em uma caverna isolada. Ele percebeu que sua missão era levar aquela serenidade para onde o caos era mais denso e sufocante. Ele deixou para trás as roupas de luxo que o mensageiro trouxara, optando pela simplicidade das vestes de algodão e por um olhar que via através das aparências superficiais. Ele desceu a montanha acompanhado de Kenji, pronto para enfrentar a metrópole que um dia o consumira. Ao entrar novamente na cidade, o ataque sensorial foi imediato. O clamor das buzinas, o brilho histérico dos painéis de LED e a pressa febril das multidões eram um contraste violento com a paz do retiro. No entanto,
Hiro não sentia a antiga ansiedade subir pelo seu peito. Ele caminhava pela calçada lotada como o olho de um furacão. Ao seu redor, tudo girava em um ritmo frenético e destrutivo, mas em seu âmago reinava uma calmaria inabalável. Ele não era mais um fragmento sendo jogado pelo vento, mas o próprio centro de gravidade. Hiro decidiu que sua nova jornada não buscaria lucros sobre o desespero alheio, mas soluções que promovessem a clareza e o bem-estar coletivo. Ele se tornara um mestre na arte de ouvir o que não era dito, identificando as necessidades reais por trás do barulho das reclamações corporativas. O silêncio revelara tesouros que ele antes desprezava: a paciência, a escuta ativa e a coragem de não reagir ao caos com mais caos. Seus antigos colegas não reconheceriam aquele homem de voz pausada que resolvia crises com uma única frase certeira, em vez de horas de discussões inúteis e vazias. A sabedoria budista ensinara a Hiro que a paz verdadeira não é encontrada na ausência de problemas ou em um isolamento eterno. A paz reside na capacidade de manter o silêncio da mente, mesmo quando o mundo exterior desaba em ruídos. Ao fechar os olhos, por um breve segundo no meio da avenida movimentada, Hiro sorriu. Ele sabia que enquanto o barulho das preocupações tentava escravizar a humanidade, ele possuía agora a chave para a liberdade. A consciência de que o silêncio não é o vazio, mas a plenitude de quem finalmente encontrou a verdade escondida sob o véu da pressa. A vida continuava barulhenta, mas Hiro, enfim, estava em paz.